Neste vídeo, áudio, vamos ver um lindo exemplo de fé e coragem de uma mulher de Deus que colocou em risco sua vida para alcançar seu objetivo. Dentre tantas as mulheres, Deus usou Esther como meio de bênção para o seu povo, e Esther ficou registrada na Bíblia como exemplo de fé e coragem. Deus, muitas vezes em nossas vidas, Deus prepara situações que nós não compreendemos no momento, e o porquê de estarmos passando, mas no final, compreendemos o objetivo e propósito de Deus. Deus deu seu primeiro passo e preparou toda uma situação para alcançar Esther. Deus endureceu o coração da rainha Vasti, para não comparecer na convocação real, ao qual o rei já estava bêbado, e queria mostrar ela como objeto, na presença de todos, como está escrito. A Bíblia diz: ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, que introduzissem à presença do rei, a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos, e aos príncipes a formosura dela, pois, era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti, recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu, e se inflamou de ira. Deus dá seu segundo passo na vida de Esther, de chamar ela de onde ela estava. Deus já tinha colocado no coração do rei, que outra jovem virgem, e de aparência linda, deveria ser escolhido como nova rainha. Foram reunidas as mais belas jovens, e posto diante do rei, que quando viu Esther, a escolheu e mandou que preparassem ela, no período de 1 ano com os melhores alimentos, óleos, perfumes, como está escrito. A Bíblia diz: a moça lhe pareceu formosa, e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos, e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens, para os melhores aposentos da casa das mulheres. Após passar o tempo, estava chegando o terceiro passo de Deus na vida de Esther, que era a sua coroação como rainha, para que no futuro, Deus usaria Esther, dentro do seu propósito, e assim Esther foi coroada, como está escrito. A Bíblia diz: o rei amou a Esther, mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real, e a fez rainha em lugar de Vasti. Após Esther ser rainha, e com o passar do tempo, chega o momento de Deus provar a fé e as obras de Esther. O povo judeu, que estava espalhado, foi sentenciado à morte, em um único dia marcado. Esther foi avisada da situação, e que ela tomasse sua decisão, pois até este momento, Esther nunca tinha falado de sua linhagem para o rei. Esther poderia ter 2 escolhas: ficar quieta, ou se revelar e lutar contra a situação, como está escrito. A Bíblia diz: então, lhes disse Mordecai, que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás, entre todos os judeus. Porque, se de todo te calares agora, de outra parte, se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu, e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe, se para conjuntura como esta, é que foste elevada a rainha? Assim Deus faz em nossa vida, Deus prepara situações e nos coloca nela, para tomarmos decisões. Esther tomou a decisão certa, e compreendeu que tudo o que Deus tinha feito por ela, era para este momento, de usar ela como vaso especial para a salvação. Esther não confiou apenas na sua força e posição, e sim em Deus, e se decidiu buscar a Deus em oração e em jejum, como está escrito. A Bíblia diz: então, disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus, que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, eu e as minhas servas, também jejuaremos. Depois, irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Porque naquele tempo, se uma rainha entrasse na presença do rei, sem ser chamada, ela estaria sujeita a 2 situações: ser rejeitada,
e condenada à morte, ou, se rei apontasse, para ela o seu cetro, era sinal de aceitação. Após passar os 3 dias de jejum e oração, Ester se apresenta ao rei, dependendo unicamente de Deus. Deus lhe deu graças aos olhos do rei, que a aceitou, como está escrito. A Bíblia diz: ao 3º dia, Ester se aprontou com seus trajes reais, e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela favor perante ele, estendeu o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha? Ester, após ser aceita, Ester declara para o rei que seu pedido seria realizado durante um jantar, que ela realizaria, e pediu para o rei que viesse com Amã, o homem responsável pelo plano de matar todos os judeus em um único dia. A Bíblia diz: no 2º dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então, respondeu a rainha Ester, e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me, por minha petição, a minha vida, e pelo meu desejo, a vida do meu povo. Então, falou o rei Assuero, e disse à rainha Ester: quem é esse, e onde está, esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Ester: o adversário e inimigo é este, mau Amã. Então, Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Após estes acontecimentos, o rei ouviu o pedido de Ester, e Amã foi enforcado, e o rei mandou escrever cartas para todas as províncias, autorizando os judeus a se defender e lutar por suas vidas, como está escrito. A Bíblia diz: escreveu-se, em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus, de cada cidade que se reunissem, e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar, de vez toda, e qualquer força armada, do povo da província, que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Você é uma Ester de Deus. Todas as situações que envolvem sua vida estão nas mãos de Deus. Por mais difícil que seja este momento, e que você não compreenda, tenha fé e coragem, e lute, não desista. Você não está sozinha. Se Deus permitiu você entrar nesta situação, Deus está contigo. Tem momentos que Deus permite nós chegar no extremo, para tomar decisões. Assim como Ester, assim nós chegamos em situações que temos que nos decidir. Não adianta tentar fugir, se a situação requer uma decisão, se decida com Deus. Seja uma rocha e lute contra estes demônios, use as armas espirituais que Deus te deu. Tem um vídeo neste canal, Batalha Espiritual, que irá te ajudar a compreender como lutar no mundo espiritual. A Bíblia contém muito mais palavras que falam deste assunto. Aqui neste vídeo, áudio, eu citei em poucas palavras o assunto tratado. Se você tiver alguma dúvida em particular sobre o assunto tratado, mande para o e-mail na tela, e dentro do possível, responderei.